Eu trouxe um tema pensando nesse mês de dezembro, é o mês da celebração do Natal, e eu queria trazer uma narrativa que já foi lida, inclusive, a Elianai tem um dom da revelação, já foi lida no início da nossa celebração, que é a narrativa de Mateus 2, capítulo de Mateus, número 2, dos versos 1 ao 23, e que eu acho que a gente não pode deixar do lado de fora, né, nesse tempo, nesse momento a qual a gente está vivendo, essas narrativas, porque parece tentar dizer alguma coisa para a gente sobre de como a gente pode olhar melhor, não apenas para o tempo a qual a gente está vivendo, mas também como um modo de vida que a gente precisa despertar, que a gente precisa acordar, que a gente precisa inclusive romper. Parece que o Natal e a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, parece ter essa proposta, essa radicalidade. Existe um modo de vida a qual eu preciso estar seduzido, a qual eu preciso estar afetado. E o modo de vida não é esse que está aí, do lado de fora, como o Elianai também já trouxe, essa ciranda consumista, essa ciranda apenas representada em cima de desejo de mais poder, apenas na capitalização, não apenas dos nossos afetos, mas também da nossa própria existência. E aí, pensando nisso, eu queria trazer essa reflexão com esse tema, a surpreendente fragilidade. Vamos ler a narrativa? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, preste atenção nessa figura, preste atenção nesse rapaz. Eis que uns magos do Oriente vieram para Jerusalém dizendo: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos o seu astro no Oriente e viemos para nos prostrarmos diante dele. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou agitado. E com ele toda a cidade de Jerusalém. O Herodes aqui é o Herodes o Grande, Herodes aqui é o Herodes I. Convocando todos os sacerdotes e escribas do povo, informou-se junto deles sobre onde nasceria o Cristo. Ao que eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim ficou escrito através do profeta: é tu, Belém, terra de Judá, não és o menor entre os regentes de Judá, pois de ti virá o regente, que apacentará o meu povo de Israel. Já um primeiro contraste aqui. Como é que um rei vai vir para ser pastor? Primeiro contraste que a gente já encontra de tantos contrastes que há aqui nessa narrativa. Os magos vieram até o rei, mas em busca de um rei que não é rei, ele é pastor, que cuida. Então Herodes, chamando secretamente os magos, certificou-se junto deles qual o momento em que se tornará visível o astro. E enviando-os para Belém, disse-lhes: ide lá, informai-vos com exatidão acerca do menino. Quando o encontrardes, mandai-me dizer, para que também eu vá me prostrar diante dele. Que fofo, hein, Herodes? Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que o astro que tinham visto no Oriente os conduziu, até que, chegando ao seu destino, parou por cima do lugar onde estava o menino. Vendo o astro, os magos sentiram intensamente uma enorme alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo ao chão, prostraram-se diante dele, e abrindo as suas caixas de tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. É interessante que os magos aqui, eles são de uma outra de uma outra etnia. Muito provavelmente são pessoas às quais não há uma identificação com a história, inclusive a história do povo hebreu.
Parece que aqui Jesus já é esse centro, inclusive da inclusão, né? De povos diferentes, de gente diferente que vem até Ele, e Ele, diante da diferença, abraça essa diferença. Inclusive, ouro, incenso e mirra não se produz no local onde eles estão. É justamente essa confluência com o restante do mundo. Avisados em sonho de que não deveriam regressar para junto de Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Após a partida dos magos, eis que um anjo do Senhor aparece em sonho a José, dizendo: levanta-te, pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu fale de novo, pois Herodes procura o menino para matá-lo. Eis o verdadeiro desejo de Herodes, né? José, levantando-se, pegou o menino e sua mãe e partiu à noite para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através do profeta ao dizer: do Egito chamei o meu filho. Não é apenas os magos de outros povos que vão até aquele lugar, fazendo a intercessão, fazendo com que haja esse diálogo, fazendo com que haja essa proximidade com aquilo que é diferente. Mas também Jesus vai até ao diferente, ao que é distinto de nós. Ele vai ao Egito. Então, Herodes, vendo que os magos tinham feito dele um alvo de chacota, enfureceu-se grandemente. Mandou matar todos os meninos de 2 anos e mais novos ainda, nascidos em Belém e nos arredores, de acordo com o espaço de tempo sobre o qual se informara com exatidão junto dos magos. Ele está louco. E Herodes, historicamente, é esse sujeito que não consegue ver ameaçado o seu poder, o seu status, a sua condição. E para isso, o que exala de si é justamente isso, essa brutalidade, essa força, essa vontade de destruir a qualquer custo a todos que de alguma forma ameacem o seu reino. Foi então que se cumpriu o que fora dito através do profeta Jeremias, ao dizer: uma voz em Ramá foi ouvida, lamentação e choro copioso. Raquel chorando os seus filhos, e ela não queria deixar-se consolar, porque eles já não vivem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te e pega o menino e a mãe e vai para Israel. Morreram aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou no menino e na mãe dele e foi para a terra de Israel. Tendo ouvido, porém, que Arquelau rege agora a Judéia no lugar do seu pai Herodes, José teve medo de voltar para lá. Avisado em sonho, foi para a região da Galiléia. E tendo chegado lá, foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito através dos profetas: será chamado Nazareno. Uma curiosidade aqui, nenhum profeta disse isso. Não existe essa declaração profética de que o menino ia para Nazaré. É uma construção desse texto, parece que despertar que existe um lugar a qual a gente pode, quem sabe, também nascer de novo. Vamos orar? Deus, que essa manhã e esse tempo, esse momento seja um acordar e um despertar de outros sentidos. Que a gente possa descobrir que diante da fragilidade existe uma nova maneira de ser, um novo portar-se no mundo, um novo estilo de vida, uma nova estética, uma nova ética. Que a mensagem do nascimento de Jesus seja isso. O que é que pode acordar em mim agora? Que outros sentidos, que outros caminhos que podem tocar a minha jornada, que seja isso, em nome de Jesus. Está bem óbvio que essa narrativa põe em oposição 2 imagens.
A primeira imagem é a imagem do nascimento de Jesus, que é a imagem de um menino, de uma criança, de um recém-nascido. De uma imagem que é de enternecimento, uma imagem que é de fragilidade. E já já a gente fala dela. E a outra é a de Herodes, o Grande. É aquele que detém um domínio sobre todos aqueles que residem naquele espaço geográfico. E é justamente esse contraste que eu diria que nos ajuda a criar um paralelo. E eu queria que a gente olhasse para Herodes, né, como esse ser que pode ser representado pelo conceito de poder. E eu quero aqui, eu vou arranhar o conceito de poder. O poder como esse elemento devastador. O poder como essa relação com o desejo de soberania, de disciplinamento, de autoridade e de fama. E um poder a qual justamente não está longe de nós. Eu diria que o poder nos atravessa. E aí eu diria que a pergunta que a gente precisa fazer acerca do poder não é o que ele é, mas como funciona. Mas como ele funciona a partir de Herodes. Como é que Herodes funciona? Como é que ele age? Como é que ele se comporta? Ele fecha caminhos. Ele conduz pela força. Ele, por exemplo, tenta dissuadir, seduzir os magos e junto aos escribas definir, controlar a maneira de como eles deveriam se comportar, de como eles deveriam agir. Ou seja, a agenda já não é mais dos magos. A agenda agora é Herodes que tenta dizer qual será. Ou seja, Herodes quer se utilizar, quer se apropriar daqueles que estão em busca de um frágil rei, de um menino, de uma criança. E aí ele quer saber de Jesus, não para estabelecer um encontro que reverbere de novo cuidado, atenção, em partilha de presença, em sensibilidade, em ternura, não. Mas ele quer fazer com que esse encontro aconteça para exercer a sua força, a sua brutalidade, para aniquilar a diferença, para submetê-lo aos seus maldosos caprichos. Veja, a vida de Jesus soa como uma ameaça e desnuda o medo de Herodes. E aí eu diria, porque todo aquele que busca muito poder revela a sua impotência, revela a sua carência, revela a sua tristeza, revela o seu adoecimento. E para se afirmar, o que é que faz aquele que busca muito poder? Nada melhor que submeter alguém à sua violência. Nada melhor do que submeter alguém aos seus ressentimentos. Nada melhor do que submeter alguém à sua verdade. E aí eu quero dizer de novo para vocês, a gente precisa olhar para Herodes como esse sujeito que é símbolo de uma teologia. A teologia do poder. O que isso quer dizer, pastor? Significa uma experimentação de fé de Deus a partir de uma tríade trágica que a teologia sistemática e dogmática nos apresentou, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ou seja, a linguagem de encontro com Deus sempre é a partir de um dispositivo de controle. A linguagem de encontro com Deus é sempre a partir de um dispositivo de culpabilização. A linguagem de encontro com Deus é sempre a partir de uma linguagem de submissão. A linguagem de encontro com Deus é sempre a partir de uma lógica de punição. A linguagem de encontro com Deus é sempre a partir de uma linguagem de recompensas. Se segura aí. O divino de Herodes. E aí a gente precisa fazer um parênteses aqui. Herodes é praticante da religião judaica. Veja a imagem que ele representa. Veja a teologia a qual ele acredita. O divino de Herodes é esse que vigia. É esse que examina as minúcias, os detalhes dos nossos gestos, dos nossos comportamentos. Organiza a nossa vida de um único jeito, de uma absoluta forma de viver.
O divino de Herodes é esse sujeito que, quando a gente sai dos seus trilhos, sai da sua lógica, sai dos seus planos, o que nos resta é apenas a punição. Os magos não deram aquilo que Herodes pediu. Logo, o que ele traz? Uma punição. Ele traz um massacre. Ele traz uma brutalidade, ele traz uma violência, ele traz aquilo que há pior da sua face. O divino de Herodes sabe tudo, mede tudo, avalia tudo, é conectado o tempo todo. Será, Herodes, tu e o teu divino um celular? Nos faz sentir que sempre estamos sob o olhar de alguém, e esse olhar é disciplinador. Pior, o nosso destino para esse divino de Herodes já está escrito, premeditado. A fresta mínima de liberdade é uma ilusão. Não há espaço para as nossas escolhas. Somos dependentes, infantilizados, idiotizados, e nossa coragem de ser é calada, é sequestrada. Magos, para onde vocês foram? Para onde vocês foram, magos? O divino de Herodes é o poder pelo poder. Nem que para isso sejamos lançados à servidão. Na essência, o que esse divino produz em nós é que queremos ser senhores de outros escravos. E a lógica que alimenta essa experiência é a seguinte: como somos escolhidos, misericórdia, compaixão e amor são substituídos pelo mérito, pela ganância, pela capacidade de compra, pelo luxo a qual a gente consegue exibir. Ou seja, nos tornamos pessoas que competem para saber quem tem mais poder. Veja, por detrás da imagem de Herodes há uma teologia, a teologia do poder. E essa teologia do poder, ela perpassa, ela permeia também a nossa lógica de relação. A maneira como que a gente lida com a vida, a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a qual a gente vive uns com os outros. É um modelo de uma espiritualidade a qual nós vivemos esse tempo. Está aí, do lado de fora, sequestrando o que há de melhor em nós, sequestrando o nosso corpo, porque quem vive a partir dessa perspectiva e vive a partir dessa submissão, nenhuma vida se sustenta. Por isso há um certo cansaço em nós, e é um cansaço que uma noite boa de sono não dá conta. Por isso que é um certo esgotamento do nosso próprio modo de vida. O tempo todo a gente vive se explorando, não explorando a si mesmo, mas também explorando o outro. Não apenas explorando o outro, mas também explorando o próprio planeta. Mas espera aí. Vale uma pergunta. Ainda é possível a gente pensar em uma experimentação de fé, de espiritualidade, de ser igreja, que não esteja baseado na dominação do outro? Eu queria fazer uma única afirmação com vocês essa manhã. Jesus na manjedoura é a ruptura do poder que desejamos de Deus e o convite a abraçar a sua inesperada fragilidade. Vou direto ao ponto. O que os magos encontram? A mais surpreendente fragilidade. Talvez a principal questão aqui, diante de um recém-nascido, a pergunta sobre Deus muda. Não é mais sobre o que Deus pode fazer, mas como que a gente poderá cuidar do mundo. Que tipo de relação deve ser estabelecida a partir de agora? Não é mais uma relação de predatismo e parasitismo existenciais. Esse modelo que olha o outro sempre para escravizá-lo, para tornar refém das nossas demandas e expectativas, ou por ter uma relação apenas de benefício. Veja,
O que nós temos agora é antes o estabelecer de uma nova cultura, de uma nova teologia, a teologia não do poder, mas da potência de ser que se realiza e que nos convoca ao cuidado. Ou seja, uma inscrição de um novo modo de viver, ou pelo menos uma alternativa que a gente pode abraçar, uma alternativa que nos remete a desistir, a se emancipar de um mundo onde o que reina é a violência, é a brutalidade, é os interesses econômicos, é uma necropolítica, é a política que pensa apenas em destruir para lucrar. Ou um tipo de vínculo, de relação que eu me estabeleço com o outro, apenas nessa tentativa de saber o que é que ele pode me ofertar e me oferecer. Olhar para a manjedoura é se libertar disso. É olhar Deus não como aquilo que Ele pode fazer por mim, mas o que eu estou agora disposto a fazer por mim e pelo mundo. Olhar para o recém-nascido é desistir de toda a áurea que a religião herodiana e a sua cultura produz e seduz ainda em nós. Veja, o poder é muito sedutor. É muito sedutor. Mas o que a gente tem aqui é a construção de uma nova gramática. Para amar, Deus despiu-se do poder. Porque o seu reino é de gente frágil. Gente frágil significa gente que afeta e deixa ser afetado. O poder geralmente é impassível, cruel, indiferente. E esse processo de afetação acontece a ciranda do cuidado. E aí a gente olha e volta para a narrativa. O que é que acontece? Vêm os magos, não voltam para o caminho a qual o poder tentou dizer para eles que deveria seguir. Eles vão por outro caminho. Resguardam a localização de Jesus. Mas não apenas, antes deixam ali representações, deixam o ouro, deixam o incenso, deixam a mirra, perfumam aquele lugar. É eles que trazem alguma coisa a Jesus. Não é o recém-nascido, não é o Deus a qual a gente busca o poder que vai dar alguma coisa. Ao contrário, é os magos que oferecem. Eles trazem tesouros no seu coração. É a ciranda do cuidado. Aí vem José, leva a criança para o Egito, foge em nome do cuidado. E aí Maria e José só voltam quando as coisas se acalmam. Fora tudo isso, eles procuram um lugar, um vilarejo anônimo, sem holofotes, que parece dar essa ideia de que a gente precisa buscar, de alguma forma, encontrar um espaço, um lugar, um habitat onde a gente se ensine em simplicidade, para que de alguma maneira a vida brote novamente. E aí eles escolhem Nazaré. E aí a Escritura diz que foram os profetas que disseram, né, que declararam, ele vai ser o Nazareno, mas não há profecia nenhuma. Eles tiveram essa capacidade de dizer que esse vilarejo, esse lugar, aqui a gente pode começar de novo, anônimo, esse lugar que parece não ter lugar, mas é o lugar a qual a gente se enraiza, e se enraizando a gente vai se investir de simplicidade, e de simplicidade a gente pode criar essa nova lógica de viver, que é não a lógica do poder, não é a lógica do Herodes, mas é a lógica do Nazareno. Cuidado, é polissêmico. Tem muitos sentidos, né, quando a gente fala de cuidado. Quando a gente prepara uma refeição especial, e aí esse tempo natalino é bem para isso, né? A gente separa todos os ingredientes, escolhemos os melhores temperos, a gente faz a decoração da casa, a gente procura ser hospitaleiro. Veja, o cuidado não está longe, está aqui perto. É esse indicativo. A gente escolhe as melhores louças, né?
do dia do jantar, da noite de Natal. A gente coloca a melhor roupa, ou seja, o cuidado de si. Existe uma estética, existe um movimento, e essa singeleza vai acontecendo, mas a gente está tão inebriado pelas luzes, pelo consumo, por aquilo que o poder tenta nos seduzir, e a gente não encontra e não enxerga isso, essas minúcias. Cuidado está aí. Quando a gente assume uma responsabilidade, por exemplo, quando a gente é tutor do animal, quando a gente rega as plantinhas na nossa casa, quando a gente prepara uma playlist com músicas que são do gosto de gente amiga, quando a gente articula e se planeja para determinado propósito, seja ele festivo ou para um evento, há uma energia do cuidado. Quando a gente segue a orientação de uma placa que diz cuidado, porque a gente entende que se a gente não seguir essa orientação, a gente pode sofrer danos, a gente corre risco. Ou então quando a gente faz mudança e tem lá, cuidado, é frágil, a gente sabe que a gente precisa ter essa destreza de pegar com carinho, de olhar com atenção, essa afinação da nossa atenção, esse devolver do nosso sentido, é um aviso de como, de repente, a gente pode de novo olhar para as nossas histórias e para as nossas relações. Vinícius de Moraes é quem diz: cuidado, cuidado, companheiro, a vida é para valer. Esse alerta é uma espécie de desejo, um aprofundamento diante da nossa jornada. Não podemos mais passar pela vida sem esse sentimento. Parece que Jesus da manjedoura é isso, a nossa vocação precisa ser devolvida. É fundamental a gente olhar para a vida com esse devir. Encontro Deus à medida que nos articulamos uns com os outros. Ou seja, a nossa vocação não é mais sobre solidão, mas é solicitude. A nossa vocação não é mais sobre desdém, indiferença, mas é sobre dedicação. A nossa vocação não é mais sobre desapego, mas é sim compromisso. Compromisso com a vida, compromisso com o outro, compromisso consigo mesmo, e não fazer de si um sujeito a qual explora os outros, explora a si mesmo, mas tem a capacidade agora de cuidar da vida como cuida de um presépio. Encontrar Deus na manjedoura é apropriar-se profundamente da nossa condição humana. Já não podemos estar sozinhos. Nós estamos unidos à terra e ao encontro com o outro. E a gente está sofrendo bastante, porque a gente não está cuidando da terra. Não existimos sem um cuidado. Você, eu, todos nós, chegamos até aqui, porque de alguma forma, de algum jeito, nós fomos, estamos e podemos ser cuidado. É o sentido primaz que rege o nosso encontro. É o sentido que dá essa narrativa. Maria cuida de Jesus. E aos poucos ele vai crescendo e dando sentido à sua vida. Veja, esse processo se origina no cuidado. E esse cuidado tem a capacidade de reverberar algo novo, sustentado por um crescimento existencial e que nos presenteia com um propósito. Em outras palavras, o Deus em Jesus é aquele que anuncia que a lógica que deve prevalecer entre nós não é mais a lógica destrutiva, ressentida, competitiva, mas de um permanente curar, de um permanente cuidar. Essa é a nossa nova tarefa, é tornar com que a vida permita que a vida aconteça. É que a nossa vida precisa ser redundada também em vida. E aí, é por isso que também a gente precisa exercer o nosso papel profético, o papel profético de cada um de nós, daqueles que se encontrou com Jesus na manjedoura, precisa também dizer o seguinte: nós queremos um planeta em que as pessoas não sejam mais empobrecidas, porque isso as violenta, retira os seus direitos e a impossibilita
de viver uma vida digna. Nós queremos um planeta em que os mais ricos sejam responsáveis pelo reflorestamento, pela preservação das florestas, pela despoluição das águas. Sabe por quê? Porque eles sozinhos consomem mais de 60% de toda a água potável da nossa terra. E eles são os maiores poluidores, desmatadores, e que põem em risco as nossas vidas, a vida animal. E aí a gente precisa exercer esse papel profético. A gente está deixando de cuidar de Jesus na manjedoura à medida que a gente se cala, à medida que a gente não grita, à medida que a gente não se manifesta, à medida que a gente diz, basta, para! Queremos um planeta em que todas as guerras sejam condenadas e que se estabeleça a justiça em Gaza e nas periferias do mundo. Encontrar Jesus na manjedoura é encontrar-se com esse imperativo. É uma aposta sobre nós mesmos, porque agora somos responsáveis por deixar a porta da vida aberta. Uma vida não marcada pelo poder, mas uma vida marcada pelo amor. No fim das contas, cuidar é sobre isso. É inventar um sentido. É trazer para perto. É encontrar essa outra maneira de se relacionar com a vida. E nesse aspecto, o cuidado é a forma mais elevada de ser com o outro. Sabe por quê? Porque pela via do cuidado, abre-se a amizade, a afeição, a atenção, o carinho, a responsabilidade, a sustentação e o amor. Estou terminando. Mas também é preciso a gente entender uma coisa. Cuidado não é sobre infantilizar as pessoas. Às vezes a gente confunde isso. Muito menos resolver os problemas das pessoas. Mas antes é nos enxergar como sujeitos de afetos. O que isso quer dizer? Isso que a gente se tornou, mesmo frágil, é possível fazer com que haja uma expansão da nossa maneira de viver. Em outras palavras, Deus não nos vitimiza, porém se aproxima com reverência das nossas dores. Deus não nos precariza, mas potencializa e nos leva à reinvenção. Eu quero terminar a minha reflexão com a imagem de uma arte japonesa que é o kintsugi, ou kintsugi, que tem esse sentido. Em Deus, na manjedoura, as nossas cicatrizes, as nossas dores, só podem ser curadas com os encontros. Embora Herodes, o seu sistema de morte, represente os nossos desencontros, as pequenas mortes, a vida ressurge. E por isso que os magos se prostram ali com esse sentimento, porque há encontro. E a encontrar é também encontrar-se com o outro, e nesse processo divino se revela como esse artista no seu ateliê do cuidado. Encontro consigo na repactuação da minha estima. Encontro com o divino, reparando os pedaços que restaram de cada um de nós, para que de alguma forma ali sejamos devolvidos à vida. E aí a gente chega, estamos em dezembro, e por isso que eu quis trazer essa imagem, porque parece que ao longo do ano, e esse foi um sentimento que me veio, a gente estava pronto. Parece que a gente chega o início, mesmo que de maneira metafórica, né, o início do ano, com toda a energia, com todo o gás, com toda a expectativa, e ao longo do processo do ano a gente vem se desmanchando, a gente vem se quebrando, né? A gente vem se perdendo, a gente vem
perdendo a chance de ser devolvido à vida, e a gente se desencontra, e aí ficam os nossos estilhaços pelo caminho. E aí me veio essa imagem do kintsugi, que é uma palavra que é uma palavra japonesa que significa emenda com ouro. E é uma arte, hoje é uma arte caríssima, mas não era esse o propósito no início, a partir do século XV. A ideia era o seguinte: quebrava-se um utensílio de casa, um pote, uma xícara, uma louça qualquer, e ao invés de jogar fora, eles traziam para si, trazem para si, ainda hoje faz isso, e tenta emendar com algo brilhante. Às vezes é ouro, é platina, é prata. Tem outros, né? Outras formas de fazer essa emenda. E parece ser isso. Ou seja, aquilo que a gente perdeu no ano de 2023, quem sabe a gente pode juntar agora com essa união, mas não é uma união ressentida, não é um escape cheio de culpa, mas é uma união terna, inclusive de você, diante da imperfeição. E aquilo que é imperfeito em nós, nesse processo, a gente consegue agora olhar, enxergar como algo frágil, mas potente. Algo improvável, mas belo. Algo que parecia ser destinado a ser jogado fora, mas agora a gente se enxerga cheio de graça, de beleza e de salvação. É a possibilidade da gente se renovar. É Deus na manjedoura.